Eu sempre fui uma pessoa muito direta. As pessoas sempre mexiam comigo, daí Bagé é faca na bota. E quando a gente começou o Quero e veio junto a gestação, não sei o que vai acontecendo na gente, mas com certeza aconteceu uma mudança. Tem muito acerto que vocês fizeram no meio disso, porque muita gente não daria certo, não conseguiria aguentar toda essa pressão de ter um filho. Pô, e vocês estão aqui, vocês são um casal, vocês não se separaram. Quero Café de Laje segue aberto, segue evoluindo em coisas. Isso são tudo cenários que poderiam ter. Cara, vamos deixar em stand-by, vamos não se preocupar em metrificar o tempo do almoço, em tentar aumentar o nosso faturamento, porque, cara, nós temos que fazer o que dá aqui na loja, porque nós estamos tendo um filho também. E na verdade vocês estão fazendo uma loja evoluir muito, tá sendo um grande exemplo para a rede, criando um filho e já já tendo mais um filho, que é a loja de vacaria. Pensa se vocês agora voltassem e tentassem desenhar o cenário ideal, né, para ter tido filho, ou provavelmente não teriam o Quero Café, teriam seguido no trabalho de vocês, porque a hora que chega o filho, a gente pensa, meu Deus, mas eu não posso trocar alguma coisa segura por uma coisa incerta, isso ia botar um peso maior nessa decisão de vocês. Ao mesmo tempo, pensar, quando vocês tinham tomado a decisão, quando vocês estavam se organizando, descobrir a gravidez, pensa, meu Deus do céu, mas agora a gente já tomou a decisão, né? Aquilo que eu falo, a gente já começou a construir a ponte e a gente tacou fogo na ponte, não dá para mais voltar. E agora a gente tem que ir para frente e no fim as coisas dão certo, sabe? Isso eu acho sempre, eu acredito muito assim que não tem certo ou errado, não tem a regra. Cara, tem o certo para cada família, tem o certo para cada realidade de pessoa, assim, sabe? Alguém chegar e dizer para vocês, não, mas por que vocês... Cara, as coisas aconteceram e olha, e o mais legal, elas aconteceram e tombos, acertos, erros, desafios, as coisas estão dando certo, porque veio a questão em uma janela pequena de tempo, vocês decidiram empreender, trocaram o certo pelo incerto, veio uma gravidez que botou desafios no relacionamento com vocês, em vocês estarem à distância, né? Não sou mãe, né, mas também sou pai, então um pouquinho eu entendo isso e acho admirável vocês conseguirem ter feito isso à distância nessa jornada inicial. Eu que nem assim, eu não consigo imaginar eu passando por isso na jornada inicial do Quero Café, né? Eu passei recentemente agora pelo processo de paternidade, mas a gente já está aí há quase 10 anos com o Quero Café. Existe toda uma rede que, né, todas as pessoas responsáveis que trabalham o Quero Café de Laje dependia totalmente de vocês. E sim, como o Diego falou, muitas lojas são tocadas por uma pessoa lá no dia a dia, né? Mas vocês tinham se habituado a trabalhar em dois. Vocês tinham divisão de tarefas em dois, né? Inclusive, no início, se vocês quiserem falar um pouco mais assim sobre a pessoa, o profissional, o líder que vocês estão agora e o que vocês eram no início, né? Antes de começar a gravar, até a Carol trouxe um pouco o perfil de pessoa, né, ou de líder, enfim, de profissional que tu era antes e que hoje tu te encontra, né? Que eu acho que é um caminho de evolução legal, assim. E depois também o Diego, do que evoluiu nessa jornada e que deixou isso tudo um pouquinho mais leve, porque tem muito acerto que vocês fizeram no meio disso, porque muita gente não daria certo, não conseguiria aguentar toda essa pressão de ter um filho. Pô, e vocês estão aqui, vocês são um casal, vocês não se separaram, o Quero Café de Laje segue aberto, segue evoluindo em coisas. Isso são tudo cenários que poderiam ter. Cara, vamos deixar em stand-by, vamos não se preocupar em metrificar o tempo do almoço, em tentar aumentar o nosso faturamento, porque, cara, nós temos que fazer o que dá aqui na loja, porque nós estamos tendo um filho também. E, na verdade, vocês estão fazendo uma loja evoluir muito, está sendo um grande exemplo para a rede, criando um filho e já querendo ter mais um... Querendo não, já tendo mais um filho, que é a loja de vacaria, que é a segunda loja. Então, fala um pouquinho dessa evolução e te sente à vontade também para misturar com o desafio aí, com o que a maternidade ensinou também para ti. Eu sempre fui uma pessoa muito direta, assim... Nunca tive muita paciência...
E sempre fui muito reta em todos os assuntos, sempre fui muito exigente, até no meu trabalho anterior, sempre fui assim, todo mundo me conhecia dessa forma. Faca na bota. Exatamente, né? As pessoas sempre mexiam comigo, daí Bagé é faca na bota. E era exatamente isso, né? Que eu tinha na minha vida, tanto pessoal quanto profissional mais ainda, né? Quando a gente começou o Quero e veio junto a gestação, não sei se foi mudança hormonal, o que vai acontecendo na gente, mas com certeza aconteceu uma mudança. Porque a paciência, ela surge, ela vai aparecendo, que quando tu pensa nas coisas que já aconteceram antes, tu não imagina que tu vai tratar aquele assunto dessa forma. Ser mais resiliente, conseguir trabalhar das coisas, não sentir raiva, aquele sentimento de raiva, isso parece que hoje não existe mais. Claro, a gente fica chateado com algumas coisas que acabam acontecendo, às vezes a gente não consegue resolver na hora, mas ter essa resiliência, parar, pensar, refletir sobre o assunto, depois ir lá resolver, né? Escutar mais, sempre fui uma pessoa que escutou bastante, né? Mas eu não era muito de falar, então escutar bastante as pessoas antes de resolver algum problema, respirar fundo. Acho que isso é uma coisa que acho que eu quero junto com a maternidade me trouxe, né? Que se pensar em como eu era anteriormente, muita coisa aconteceu. Talvez se eu não tivesse passado pela gestação durante o quero, talvez teriam acontecido algumas coisas diferentes, alguns outros cenários, né? Talvez vocês não estariam tão bem estruturados para a segunda loja. Talvez. E uma coisa que te ouvindo falar assim, é muito bonito de ver, porque o que tu fala, acho que a gente como pai, como mãe, tem que desenvolver, né? Paciência para tudo, muito diferente, tem que desacelerar, tem uma nova prioridade. E ok, a gente conseguir aplicar isso no nosso cenário de pai, mãe e filho. Mas na tua fala fica nítido de como isso externou para as outras áreas da vida. Isso é muito bonito, isso é muito lindo. Bah, nossa. Dança. A gente tinha um planejamento inicial, né? A gente sempre comentava, tipo, nós falávamos, Carol, você vai ter que ser um pouquinho mais tranquila, vai ter que ser um pouquinho mais assim. E eu era muito parceirão, sabe? Eu era muito gente boa, eu queria, tu vai me bater, eu vou cuidar um pouco aqui, né? E na operação, depois quando o negócio começou a rodar, se inverteu totalmente. A Carol acabou ficando essa pessoa que ela comentou e eu já fiquei... Que ouvia as pessoas, conversava. E eu já fui totalmente ao contrário. Eu enxergava com a galera que trabalhava conosco, eu acabava sendo muito exigente, eu acabava sendo... Cara, eu olhava para uma pessoa, essa não tá fazendo o que nem eu quero que faça, sabe? Me dava uma angústia, me dava um sentimento ruim, sabe? Às vezes até não controlar, ficar, tipo, nervoso, cara, sabe? Então, acabou me fazendo, em alguns momentos, até mal, né? Porque eu esperava que as pessoas fossem olhar o negócio como eu olhava, sabe? E não era assim que funcionava. Cada um tinha uma curva de aprendizagem, cada um tinha um jeito de, de enxergar o serviço que no final ia conseguir concluir da mesma forma, mas com um processo diferente, e era difícil para mim lidar com isso. E nós acabamos tendo dias que a gente chegava, além do período grande de trabalho, a gente chegava muito exausto também psicologicamente em casa, porque a gente esperava que as coisas fossem como a gente gostaria que fossem, não eram. E isso demorou para E entender. o que que fez tu mudar, enxergar diferente isso? Tem alguma coisa ou foi o processo mesmo, assim? Não, teve. Tipo, até a Carol me ajudou muito nisso também, porque nesses momentos é importante ouvir, cara, dá uma segurada, vai dar certo, deixa acontecer, e talvez dá um tempo, sabe? E aí começa, a gente troca muita ideia, a gente lida, a gente é um casal, mas querendo ou não, as coisas do nosso trabalho acabam vindo para casa também, a gente acaba conversando muito sobre o nosso dia a dia. E vendo as experiências acontecendo no dia, a gente acabou tendo que se deixar um pouco, liberar um pouco a mão, porque senão a gente também não consegue, tem que ter a nossa vida como casal, como pais. E a gente viu que as coisas vão evoluindo, as coisas vão dando certo. Talvez sim, vão acontecer fora do que a gente espera, mas a gente sempre comenta muito com a pessoa que está com a nossa gerente lá da loja de Lages hoje. Cara, vamos ter o mesmo objetivo. A gente tem que ter a mesma linha, o mesmo local de chegada. Se às vezes a gente vai por um lado, vai por outro, cada um escolhe um jeito, mas desde que a gente chegue lá da melhor forma possível, né? Então isso, acho que o dia a dia, né? Enxergar as ações, os resultados que estão nos levando e as nossas conversas diárias sobre os nossos processos fazem a gente amadurecer um pouco. E
As pessoas que estão lá também estão nos dando um apoio bem bacana para que isso aconteça. Hoje, o que eu passei, eu tenho que passar adiante, sabe? Fazer com que as pessoas que estão conosco também enxerguem, cara, não dá para ser tão firme assim, não dá para ser tão rígido, que as coisas vão acontecer também, né? Sim, no caminho da liderança, se a gente não aprende ou se a gente quer que todo mundo faça as coisas exatamente igual a gente vai ficar sozinho, né? Ou vão girar infinitas pessoas e nunca a coisa vai se alinhar. E muitas vezes não é porque não passaram pessoas boas, é porque a gente, como líder, não soube trabalhar essas pessoas, ou quis que o Diego fizesse exatamente igual como o Matheus. E na verdade, quando te dá uma liberdade para o Diego fazer, cara, ele vai errar algumas coisas não vai ficar tão legal, mas outras coisas talvez podem ficar até melhores. E é difícil de pensar, tá, não, mas eu trabalho numa franquia, são padrões, claro, tem coisas negociáveis e coisas inegociáveis, né? Tem coisas que não podem sair, mas a gente aprender a ouvir, aprender a entender o porquê que aquilo está acontecendo, principalmente com quem é nosso líder, com quem a gente está formando para ter autonomia e tomar as decisões. A gente precisa confiar nessa pessoa. E a gente tem que lembrar que o Diego de hoje não era assim há um ano e pouco atrás. E talvez a pessoa que a gente está formando esteja lá naquela jornada. E a gente tem que ter paciência para ir cuidando dela, para ir formando ela e ajudando ela, talvez com a nossa experiência, atalhar um pouco esse caminho, né? Não demorar tanto tempo para conseguir chegar nesse estágio que tu chegou. Porque, no fim, se a gente não aprende isso, ia chegar em algum momento de exaustão total e, cara, não é para mim, eu não aguento esse negócio. E é isso que muita gente trabalha, de conseguir aprender essa jornada para aguentar ela, porque senão a gente vai tocar um meio ano, uma loja de sucesso que deu certo, que vendeu bem, mas, cara, eu não aguento mais. Por que não aguenta mais? Porque não consegue lidar com os altos e baixos, tem uma expectativa de que as coisas simplesmente vão em algum momento funcionar e não vai mais dar problema. Não acontece isso, né? Então, isso que nós precisamos ir desenvolvendo, a gente vai tendo que transmitir para as pessoas que estão com a gente, saber lidar com essa situação.